Eu convido os irmãos, por favor, a abrir comigo a sua Bíblia no Evangelho de Jesus, segundo escreveu o Dr. Lucas, no capítulo 7, a partir do verso 11. E nesse instante eu quero orar a Deus agradecendo, que é um privilégio estar vivo, com saúde, poder estar na igreja que eu amo e ver os irmãos aqui com sede de Deus, de adorar o Senhor. Isso é muito lindo, porque se há algo no nosso coração que nós temos que colocar para fora, é a nossa adoração a esse Deus poderoso que tem nos abençoado muito com saúde e livramento. Isso aqui é a forma da gente agradecer o Senhor, louvar sempre o nome dele. Amém? Curva a sua cabeça sentado mesmo. Pai querido, em nome de Jesus, nós te louvamos, te agradecemos, bendizemos o teu santo nome, Senhor, pelo teu amor, pela tua graça demonstrado a nossa vida a cada dia, nos permitindo levantar. Senhor querido, estar junto com a nossa família, nos alimentando. O Senhor tem nos livrado de tanta enfermidade que tem dado cabo à vida de muitos, mas o Senhor tem permitido a gente chegar nesse lugar mais uma vez. Até esse momento, Senhor, nós adoramos o teu nome com cântico, louvores, adoração, mas agora é o momento da sua palavra ser ministrada ao nosso coração, que nada e ninguém, meu Deus, possa nos distrair, nem uma ave de rapina, nem o nosso próprio coração, porque a nossa alma tem sede de justiça da sua palavra e precisamos ouvir a sua palavra para aumentar a nossa fé, para santificar a nossa vida. E nós queremos também ouvir a tua voz nessa noite, Pai. Nós te louvamos, te damos graça em o nome de Jesus. Quem crê, diga amém. Amém. Graças a Deus. Amados, já foi feita essa leitura aqui, mas nós vamos ler novamente. Aqui, né, a tradução que eu faço uso é a King James. E eu quero ler com os irmãos Lucas 7, do verso 11 a seguir. Está escrito assim: No dia seguinte, partiu Jesus para uma cidade chamada Naim, e com ele caminhavam seus discípulos e uma grande multidão. Ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade o acompanhava. Verso 13: Ao observá-la, o Senhor se compadeceu dela e encorajou: Não chores. Verso 14: E aproximando-se, tocou no esquife. Então os que o carregavam pararam, e Jesus exclamou: Jovem, eu te ordeno, levanta-te. No mesmo instante, o jovem estivera morto, se pôs sentado e começou a conversar. E assim Jesus restituiu o jovem à sua mãe. Todos foram tomados de grande temor e louvaram a Deus, proclamando: Grande profeta foi levantado entre nós, e Deus veio salvar o seu povo. Esta notícia a respeito de Jesus circularam por toda a Judéia e regiões circunvizinhas. Amém, irmãos? Eu quero colocar aqui um tema nessa pregação, no verso 11, no dia seguinte. No dia seguinte, a Bíblia está mostrando para mim e para você, através dessa narrativa tão profunda que nós acabamos de ler. Só que para a gente poder entrar no dia seguinte, nós temos que voltar no dia anterior e ver o que Jesus realizara, e ver o que Jesus ora acabara de fazer. No dia anterior, meus irmãos, nós fomos aqui informados pela Bíblia Sagrada que Jesus, ele faz um milagre extraordinário no servo do oficial romano, o centurião de Cafarnaum. Então a gente percebe que no dia anterior Jesus estava trabalhando, e no dia seguinte Jesus estava trabalhando novamente. Ou seja, o Filho de Deus trabalha a todo momento em prol do povo, porque ele tem compaixão, porque ele tem amor e misericórdia. E quando eu olhei para esse texto, falei: Senhor, eu já preguei aqui em outro tema, mostra para mim algo a mais que eu não consegui enxergar nessa passagem bíblica tão linda, tão profunda, que fala ao nosso coração de uma forma tão especial. Então o Senhor me fez ler o texto várias vezes em algumas Bíblias, e eu fui prestando atenção à forma que Deus queria falar comigo e falar com a igreja no dia de hoje. E nós podemos prestar atenção que Jesus, ele não faz exceção de pessoa. No dia anterior, ele está curando um empregado, o servo de um oficial rico, famoso, que foi muito bem recomendado pelos judeus da época, chegando até Jesus, dizendo que aquele centurião havia construído uma sinagoga, que era um homem que estimava muito o seu povo,
novo, e Jesus quis ir até a casa desse centurião, mas ele não quis receber Jesus debaixo do seu teto, dizendo que ele também era um homem de autoridade, que bastava somente uma palavra de Jesus e o seu criado ficara curado. Naquele exato momento, no dia anterior, antes de eu chegar no dia seguinte, acontece um reconhecimento que nós todos sabemos que Jesus quer reconhecer aqui nessa noite também. Pessoas que crêem no seu poder, pessoas que crêem no poder da sua palavra. E aquele centurião disse: não sou digno de ter debaixo do meu teto, basta somente uma palavra sua e o meu criado ficará curado. Quando essas palavras chegam ao conhecimento de Jesus, Jesus nunca fica sem reconhecer a fé de ninguém. Ele diz: olha aqui, Israel, nem entre vocês eu achei tamanha fé como essa. E o servo daquele centurião ficou curado naquele mesmo instante. Então Jesus não faz exceção de pessoa. Há um dia atrás ele realiza esse grande milagre, mas quando eu olho para o texto, no mesmo capítulo 7, verso 11, no dia seguinte, o milagre que ele vai realizar é ainda maior. Ou seja, o que Deus fez ontem, já fez e será glorificado por toda a eternidade. Porque você pode prestar atenção, o milagre glorifica a Deus no passado, no presente e no futuro. Mas no dia seguinte sempre tem surpresa de Deus. No dia seguinte Deus sempre está fazendo algo a mais, maior do que aquilo que realizou no dia anterior. E a Bíblia vem dizer para mim e para você que no dia seguinte Jesus partiu para uma cidade chamada Naim, e com ele caminhavam os seus discípulos e uma grande multidão. Quem não quer andar do lado de uma pessoa como Jesus, que não cobrava para realizar milagre, que não se promovia às custas de ninguém, mas que glorificava o seu Pai, e ele era movido por compaixão. A motivação de Jesus fazer o milagre, irmão, não era apenas para que ele fosse ovacionado, mas é porque ele tinha compaixão, ele tinha misericórdia da situação que as pessoas estavam vivendo, e ele respondia à fé das pessoas que o procuravam e buscavam a sua presença. E quando eu olhei para esse tema que Deus colocou no meu coração, eu quero profetizar na minha vida e na vida do Senhor, que o dia seguinte será melhor na minha e na tua vida, que o que Deus tem para fazer na minha e na tua vida é mais do que ele já realizou lá atrás, porque a Bíblia diz que ele faz coisas novas todos os dias. E nós olhamos para esse texto, essa cidade ou vilarejo ficava aproximadamente 40 quilômetros de Cafarnaum. E Jesus, meus irmãos, na sua presciência, sabia que uma mulher estava vivendo uma tragédia naquela cidade. Ele, por ser Deus e cheio do Espírito Santo, o Espírito Santo antecedia todas as coisas para Jesus, o que estava acontecendo, tudo que estava passando nos pensamentos, nos corações dos seres humanos. Jesus olhava e o Espírito Santo revelava para ele, mas ele, na sua presciência, na sua infinita sabedoria e no seu amor para que ele tem com todos, ele vai até essa cidade, 40 quilômetros de distância, e ao chegar naquela cidade, a cidade estava em luto, porque uma viúva que já havia perdido o seu esposo, agora infelizmente perdeu um jovem, o seu filho. Irmãos, é uma tragédia um jovem morrer, é uma tragédia. Quem aqui já foi no velório de jovens? É muito triste. Você vê uma pessoa que tinha a vida toda para frente, agora ali em cima de um caixão, e os seus familiares chorando, e todo mundo fala: é tão novo, tinha a vida inteira para frente. Quantas vezes eu já ouvi isso? Vocês também já ouviram isso? Infelizmente, quem já teve tipo de velório assim. Mas a gente percebe, meus irmãos, que mais terrível ainda é perder o único filho jovem. Além de ser sofrido, doloroso, ver o sepultamento de um jovem, mais ainda é um jovem filho único. Ou seja, a única esperança daquela mulher, porque o marido já havia morrido, agora também está de caminho ao sepultamento. E Jesus, que conhece todas as coisas, ele resolve nessa cidade. E é interessante, irmão, que aonde Jesus vai, ele vai para mudar, ele vai para transformar, ele vai para glorificar o nome do Pai dele. O Pai dele é sempre glorificado por aquilo que ele faz. E a Bíblia diz que Jesus não vai sozinho, porque ele não anda sozinho. Jesus gostava de se relacionar com as pessoas, ele não era antissocial. Mesmo tendo os seus 12 apóstolos, 12 discípulos, ele se relacionava, ele ia no casamento, ele ia em festa, ele ia na sinagoga, ele andava na cidade, ele visitava as pessoas, porque ele não era antissocial. Quem está me ouvindo? O crente, meus irmãos, ele pode ser santo, ele pode ser diferente, mas ele não é antissocial. Ele interage com as pessoas,
Ele sempre está ao redor de pessoas, porque isso faz parte da nossa vida humana. E o texto vem mostrar para mim, para os senhores, que ele chegou nessa cidade acompanhado dos seus discípulos, mas também acompanhado de uma grande multidão, porque aquela multidão, a cada dia, no dia seguinte, se maravilhava mais. Quem está me ouvindo? Quem seguiu Jesus no dia anterior via milagre. Quem seguia Jesus no dia seguinte via milagres ainda maiores. Ou seja, andar com Jesus é a melhor opção. Andar com Jesus é a melhor coisa possível, porque Ele sempre está trabalhando em favor das pessoas. Ele está curando, está libertando, está restaurando. Ele está transformando situações onde somente Ele tinha capacidade de fazer isso. Além das pessoas que estavam chorando nesse velório, de caminho a esse sepultamento, ninguém ali tinha poder, irmão, para poder fazer aquele jovem se levantar daquela situação. Mas no dia seguinte, aquela viúva foi visitada por aquele que diz: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Então no dia seguinte aconteceu para ela, o dia seguinte chegou na vida dela, ela nem esperava. Detalhe, presta atenção que a gente está no mesmo capítulo. Lá no início do capítulo, o centurião, em alguns textos fala que ele foi, que está em outras passagens bíblicas, mas no livro de Lucas fala que ele envia os seus oficiais. Ele envia os judeus para ir buscar o milagre para o seu criado. E agora aqui, essa mulher, irmãos, ela não buscou nada. Ela estava em luto, estava de caminho ao sepultamento fora da cidade, mas Jesus foi até ela. Nós não sabemos a forma de Deus trabalhar. Eu sei que Ele trabalha de várias maneiras. Ele atende quem busca, mas em alguns casos Ele vai até algumas pessoas. Não é muitos milagres assim, mas Ele vai até algumas pessoas. E nesse caso da viúva aqui, ela não mandou buscar Jesus, ela não esperava Jesus, mas Deus, que conhece todas as coisas, decidiu encontrar aquela mulher nesse cenário de sofrimento e mudar a história dela e mudar a história daquela cidade. E esse texto está registrado para mim e para você continuar crendo na nossa fé no Senhor Jesus, que o dia seguinte pode chegar para você. Você pode ter vivido tragédias, situações diferentes, mas você está esperando, e quem espera em Deus pode ter certeza que Ele não esquece de mim nem de você. Inclusive até os cabelos da nossa cabeça está contado. Ele chama as estrelas pelo nome, porque Ele vai esquecer de você que está esperando nele. Em hipótese alguma, o dia seguinte chegou para ela e ela não esperava, mas foi a graça, a misericórdia de Jesus que foi de encontro àquela mulher, e a vida dela foi transformada. É lindo isso, meus irmãos. Deus trabalha de várias maneiras. Eu e você vê de um jeito, Ele vê de outro. Tem hora que a gente olha para algumas famílias, o que vai ser daquela família? O que vai ser daquele indivíduo? Ele não quer nada. Em alguns casos a gente vem, Deus responde e faz, como na maioria dos milagres da Bíblia. Que é outro exemplo, que a pessoa não saiu do lugar e Jesus foi até ele. Aquele homem que ficou 38 anos sendo enganado por aquela mentira do tanque de Betesda, que não havia milagre nenhum naquilo. Aquilo era uma enganação. Aonde se viu um negócio desse, o anjo descer uma vez, movimentar as águas, e a única pessoa que for lançada primeiro ali ser curada. Então os demais ficavam que nem palhaço esperando. Imagina a expectativa dos pais, de toda a família. Era um engano religioso daquela época. Está na Bíblia, mas é um engano religioso. Jesus foi até aquele homem, porque ele sabia a história dele, sabia a perseverança dele. Ele não tinha culpa, mas Jesus foi até ele, porque ele não tinha como vir até Jesus. Então Deus sabe em quem Ele vai atrás, e também sabe aqueles que vai vir atrás dele. Quem está me ouvindo, diga amém. Presta atenção, meus irmãos, no verso 12. Ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade o acompanhava. Sabe o que eu vejo aqui agora? O filho único de uma viúva tendo um encontro com o filho único do Pai eterno. Irmãos, não existe nada mais extraordinário na minha e na tua vida do que o nosso encontro com o filho único do Pai eterno. Porque também, como esse jovem estava morto fisicamente, ele estava sentenciado a ser sepultado e acabou para ele. Em outros casos, como eu e você, nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas nós tivemos o privilégio e a graça de Deus de encontrar o Filho único, unigênito do Pai, porque agora a gente vai ver o encontro do Filho único da viúva com o Filho único, unigênito do Pai. E acontece algo extraordinário. Acontece algo que todos nós aqui ficamos maravilhados. É algo lindo que acontece. Quando há esse encontro,
Não fica do mesmo jeito o cenário. Isso aqui me chama a atenção. Quando alguém aqui na terra encontra Jesus, o Filho único do Pai, o nosso Deus transforma o caráter, transforma a nossa vida, coloca esperança no nosso coração. Ele muda a situação que nós estávamos vivendo. Prova disso é você, prova disso sou eu. Eu me lembro muito bem quando eu encontrei Jesus, a maneira que a minha vida estava, qual é a expectativa de vida que eu tinha. Mas quando a gente encontra Jesus, irmão, a nossa vida é transformada. Ninguém que encontra Jesus de verdade, preste atenção, ninguém nessa terra que encontra Jesus de verdade fica do mesmo jeito. Ele transforma, ele ressuscita, ele dá novos rumos para a vida das pessoas. E a Bíblia vai dizer para mim e para você que houve esse encontro. E aí a Bíblia diz para nós no verso 13: a observá-la o Senhor, presta atenção, a observá-la o Senhor. Quantas pessoas tinha lá, irmão? Tinha duas multidões, a multidão que estava com Cristo e a multidão que estava com aquela senhora, chorando, pranteando, lamentando a dor e o sofrimento dela. Mas em meio a tanta gente, a observação do Senhor, para ela, Jesus estava observando a vida dela. Jesus não tirava o olho dela. Sabe o que eu aprendo aqui? Qualquer um de nós, em todos os momentos da nossa vida, o Senhor está nos observando. Nada passa desapercebido. O desprezo, o abandono, a crise, você entendeu? A enfermidade, situações que você passa no seu particular, que não chega ao conhecimento dos irmãos, do pastor, mas chega ao conhecimento de Deus, porque os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os bons e os maus, em especial naquele povo que lhe pertence, que é você e eu. O texto vem dizer para mim e para você que o Senhor observou o que estava acontecendo na vida daquela mulher, e ele sabia que aquela situação já havia acontecido a primeira vez. Jesus, quando olha para mim e para você, ele reconhece todo o sofrimento que você já viveu, ele reconhece toda a tragédia que você já viveu, e ele tem solução para essa tragédia, ele tem saída para essa tragédia. Quando ele olha para aquela mulher, ele vê que ela já tinha feito isso uma vez, sepultado o marido e agora sepultando o seu único filho. Irmãos, alguém aqui já foi no velório que o pai teve o desprazer de sepultar os seus filhos? É horrível. Quando eu estava preparando essa mensagem, eu me emocionei no meu quarto e falei: Senhor, me dá a oportunidade que os meus filhos me sepultem. Se Jesus não vier buscar a sua igreja, que eu nunca venha sepultar nenhum filho meu. E chorei sozinho. Falei, que triste que deve ser um pai que levou para a escola, para a creche, foi na formatura, fez o casamento, pegou netos no colo, e de repente ele tem que sepultar o seu filho. E eu falei com Deus, eu creio que Deus vai me ouvir. Eu falei chorando sozinho: Senhor, se o Senhor não voltar e eu viver até lá, não permita que eu venha sepultar nenhum dos meus filhos, mas que os meus filhos venham me sepultar. Um pai crente, sabendo que ele está sendo recebido das mansões celestial. Agora aqui o caso é diferente, irmão. Sepultar um filho, ainda pior, o único filho. Mas graças a Deus, o filho dessa viúva teve um encontro com o filho único do pai, e Jesus mudou a história dele, porque ele olhou o sofrimento, ele observou o que ela estava vivendo novamente. E a Bíblia diz que Deus observa. Lembra lá no livro do Êxodo, quando Deus se apresentou para Moisés e falou: Moisés, tenho visto a aflição do meu povo, e o clamor dele chegou até mim. Nada passa desapercebido, irmão. Viu as afrontas, a humilhação, a peleja, a dificuldade, a escassez. Todos nós vivemos situações diferentes uma da outra, e tem muita gente que fica: Deus não está me vendo. Quantos de nós já não usamos essa fala? O Senhor não está vendo, Senhor? Não consigo a casa própria. O Senhor não está vendo, Senhor, a humilhação que eu estou passando nesse trabalho. O Senhor não está vendo, Senhor, esse homem como me trata, olha essa mulher como me trata, olha os meus filhos que estão fazendo comigo. Deus está falando com você aqui que Ele está vendo sim, que Ele está observando sim. E Deus sempre entra com providência quando Ele olha com compaixão, mediante ao nosso sofrimento. Ele nunca vê e não faz nada. Ele ouviu o clamor do povo de Israel. O que aconteceu? Ele só ouviu? Não, levantou Moisés como libertador do povo. Quando Deus vê, Ele já está planejando a saída. Quando Deus vê, Ele já está planejando o milagre, a solução, para que aquela situação seja mudada. E essa mulher mal sabia que quem estava observando ela é aquele que tem o poder de devolver o filho, que quem estava vendo o sofrimento dela é aquele que tem autoridade para dizer: levanta daí.
É isso que faz a diferença na minha e na tua vida. Eu ver o teu sofrimento não vai mudar nada. As pessoas ver o teu sofrimento, pouca coisa vai mudar. Mas quando é Deus olhando o nosso sofrimento, observando a minha e a tua vida, pode ficar tranquilo que haverá uma resposta de Deus na minha e na sua vida. Jesus não vai nos lugares em vão. Jesus não tinha um propósito de andar 40 quilômetros a pé. Não tinha carro não, como a gente tem hoje, irmãos. Muito o que tinha na época era veículo animal, jegue, mula, cavalos e etc, já demais. Mas ele andava a pé, visitando vilarejo, cidades. Alguns pregadores de hoje talvez não entraria nessa cidade, em vilarejo pequeno. Tem gente que só gosta dos púlpitos grandes, das cidades grandes. Jesus não faz exceção de cidade. Ele entra na grande, entra na pequena, cura o servo do centurião, depois ressuscita o filho da viúva. Ele não faz distinção, não faz exceção. Por isso eu amo Jesus. Jesus é diferente de todos, e nós servimos a Jesus, e Ele está aqui nessa noite e contempla a sua vida, e você pode ter certeza que Ele vai te atender e vai abençoar a minha casa e a sua casa. Por quê? Quando eu vejo essa palavra aqui, Senhor, a gente precisa entender que a Bíblia está querendo dizer, Ele é o único que tem poder de mudar essa situação. Senhor, aquele que pode todas as coisas. Senhor, aquele que tem todo o poder. Então a vida daquela mulher estava sendo observada por uma pessoa muito poderosa. Quem crê que a sua vida está sendo observada por uma pessoa muito poderosa? Todos os dias a minha vida, a sua vida é guardada por esse Deus Todo-Poderoso, que observa o nosso levantar, o nosso deitar, o nosso dia a dia. Ele sabe de tudo o que acontece na minha casa e na sua casa. Ninguém consegue esconder nada do que você está sofrendo. O pastor não sabe, as irmãs do ciclo de oração não sabem, está passando dificuldade, mal compreendida, mal compreendido. Ninguém está sabendo, mas fique sabendo você de uma coisa, a pessoa mais importante está sabendo. Não é nem bom que as outras pessoas que sabendo, porque para encontrar gente para chorar do teu lado, vai ter muita gente, irmão. Para sofrer do teu lado, pode ser que alguém vai sofrer junto, porque naquele tempo se contratava as carpinteiras para chorar. Não havia um sepultamento, um velório sem choro. Até hoje é até difícil, quando a gente vai no velório e não tem ninguém chorando, a gente começa a pensar, esse bicho era ruim, essa pessoa era ruim, ninguém está aqui chorando. A gente pode até pensar isso na nossa humanidade, que a gente é fraco, a gente pensa, tem pouca gente, hein? Devia estar cheio isso aqui. Ué, quem nunca pensou assim, chegar no velório, ainda mais se for uma mãe que está lá, cadê os filhos? Alguns nem quiseram nem viajar para estar aqui. Cadê os filhos, estava ali o pai? A gente percebe isso aí, eu já fui em muitos velórios, irmãos, e é triste. A gente tem que ir para aprender e sair dali agradecido a Deus, porque sabe que um dia a gente vai estar naquele lugar. Precisa estar firme com Jesus. E o texto continua dizendo, para mim e para você, que Jesus observa e Ele tem uma palavra para ela. E Ele tem uma palavra de esperança para ela, como tem para mim e para você. Jesus, irmãos, Ele tem a resposta para todas as nossas perguntas. Todo tipo de sofrimento que a gente está vivendo, Ele tem uma resposta. Seja o sim ou seja o não, Ele tem. E Ele falou para aquela mulher... Ninguém ia falar isso para ela. Como é que você vai chegar numa mãe, num velório e falar, não chora? Vai arrumar problema. Se a pessoa chegar hoje num velório aqui lá no Bom Pastor, infelizmente se tiver tendo um velório ali, uma mãe em cima do jovem, chorando, fala, não chora. Eu, se eu for, não vou falar isso, deixar a mãe chorar. Eu não tenho saída para ela. Eu não tenho essa fé de falar lá pro defunto, levanta aí, filho, senta, volta para sua casa, então vou chorar junto. Eu pego um lençol e um lenço e vou chorar junto, mas mandar parar não. Mas Jesus tem essa autoridade, Jesus tem esse poder. E Ele diz para aquela mulher, no verso 13, ao observá-la o Senhor se compadeceu dela. Presta atenção nessa palavra, se compadeceu. Quando Jesus faz alguma coisa na nossa vida, porque Ele se compadece. Ele se coloca no nosso lugar, Ele sente a nossa dor, por isso Ele merece o nosso louvor, a nossa adoração. Ninguém tem essa capacidade de fazer, viu? A gente acha que tem, mas não tem. Mas Jesus tem, Ele vai lá no teu lugar, Ele sente a tua dor, Ele sente o seu desespero, e por isso Ele age, por compaixão. E Ele falou, e declarou, e a encorajou, não chores. Que coisa tremenda, irmão, você chegar num velório com autoridade, falar para o pai, falar para a mãe, para os irmãos, não chore, chega de choro, porque agora haverá um milagre aqui nesse lugar, porque agora haverá uma mudança aqui, irmão. Pensa num negócio extraordinário. Aquela geração, Rogério, viveu isso.
Imagine você pegar na alça de um caixão e carregar alguns metros, quilômetros, sei lá quanto tempo demorar para sair fora da cidade, e de repente você encontrar a multidão que estava com Jesus, e um homem ali dizer: não chore, eu estou te vendo, eu estou te observando, o teu sofrimento não está passando sem observação da minha graça, do meu amor e do meu poder. E ele diz: não chore. Meu Deus, que tremendo. Aí ele vai agir, irmãos. É isso que Jesus faz. Ele age em todo momento na nossa vida. Às vezes Jesus está agindo na tua vida, irmão, você não está vendo, você não está percebendo, você está tão distante da graça de Deus, está tão insensível, que Ele está fazendo, está realizando, mas você não está vendo. Andando com a barriga muito cheia, não jejua nem um dia, ora muito pouco, lê a Bíblia quase nada, então você fica muito distante daquilo que Deus está fazendo. Mas Ele está fazendo por bondade e misericórdia. Ele continua fazendo. Ao verso 14: e aproximando tocou no esquife, então os que o carregavam pararam, e Jesus exclamou, mas eu gosto dessa palavra aqui, irmão, olha. E Jesus exclamou: jovem, eu te ordeno, levanta. Que coisa extraordinária, porque quando ele toca naquele esquife, irmão, presta atenção que aquele esquife ou caixão não está levando apenas o corpo do filho único daquela mulher, mas ele está levando a esperança, o futuro, a alegria, toda a expectativa daquela mulher estava dentro daquele caixão. Não é só um corpo, não. Vocês precisam voltar naquele tempo que uma mulher viúva, ela já estava comprometida com pobreza, ainda mais se o marido não tivesse posse, mas ela tinha uma esperança, não tinha previdência social não, aposentadoria como tem hoje, pegar a pensão do marido. As pessoas viviam na dependência, mendigar. A maioria das viúvas na Bíblia mendigava. Uma ou outra tinha alguma situação razoavelmente boa, mas a maioria, primeiro, quando a Bíblia fala de viúva, ela está dando uma característica de pobreza, de pessoas desamparadas. É por isso que Deus fala que a gente tem que atender o órfão e a viúva, porque eles estão desamparados. Mas a Bíblia vem dizer para nós que Ele toca no esquife, mas Ele também toca na esperança daquela mulher, porque ali estava corpo, futuro, esperança, alegria, tudo indo embora. Mas interessante, irmãos, que Jesus não toca para ficar do mesmo jeito. Eu gostei demais dessa tradução King James, que aí o texto continua dizendo: Ele toca, e aí eu vou falar para você: já tocou na tua vida? Presta bem atenção em você. Jesus já tocou na tua vida, irmão? Que parte da sua vida era morta? Que parte da sua vida não tinha vida? E Ele tocou e hoje você tem vida. Nós era tudo morto. Todos que estão aqui estavam mortos nos seus delitos e pecados, mas Jesus tocou na minha e na tua vida, mandou nós levantar para servir a Deus, para adorar a Deus, porque tem um lugar preparado para mim e para você. Agora não vem me dizer que Ele tocou em você e você continua morto, que é mentira. Porque onde Ele chega, Ele toca e verbaliza a sua palavra. Jesus fez isso quantas vezes? Lembra na filha de Jairo? Ele não foi convidado por Jairo ir até lá? Quando ele chega na casa de Jairo, a menina já havia morrido, não foi? Ele manda os incrédulos para fora da casa, pega Jairo e a esposa e 3 discípulos, entra para dentro do quarto. Quando ele chega naquele quarto, ele diz: Talita Gumi, eu te digo ou ordeno, levanta. E ela levantou. E deram de comer para ela. Aqui nesse texto novamente, Jesus toca, mas Ele verbaliza a palavra. A palavra de Jesus tem poder sobre a morte, sobre qualquer situação. E Ele disse novamente: jovem, olha que palavra poderosa, só pertence para Ele isso, irmão. Eu ordeno, levanta. E é isso que acontece quando Jesus toca na minha e na tua vida, você levanta. Porque pessoas que estão mortas, só Jesus para levantar. Tem muita gente morta ao nosso redor, que não adianta o pastor gritar, não adianta o grupo de louvor, não adianta o ciclo de oração, grupo de jovem, nem marido, nem mulher, nem filho, nem nada. Tem pessoas, irmãos, que estão mortas, que só Jesus pode mandar ela levantar. Não é a força do teu braço. A única coisa que a gente tem que fazer é continuar orando por ela. Mas se ela está morta, quem que pode ela levantar? Só Deus. E esse jovem estava dessa forma, só Jesus tinha essa autoridade sobre ele. E o texto vem dizer para mim e para você que Ele ordenou: jovem, eu te ordeno, levanta. Irmãos, eu acredito que houve um susto muito grande, porque você percebe que, embora nós é crente, mas tudo que é relacionado à morte dá um susto, né? A gente não fica confortável em cemitério. Você não fica numa sala sozinho de noite com um defunto lá. Pouca gente vai fazer isso. Alguns têm mais coragem e fica. Alguns não. Alguns não deixam aqui sozinho não. Você quer ver se alguém trancar a porta lá e começa a gritar.
Não deixa eu aqui não. Agora vocês vão ver um evento aqui que me causou espanto. Parece que ninguém saiu correndo, Elisa. Parece que ninguém saiu correndo. O texto não está dizendo isso, presbítero Adriano. Porque o texto vai dizer, ó: eu te ordeno, levanta. No mesmo instante, verso 15: no mesmo instante o jovem que estivera morto se pôs sentado. Irmão, está deitadinho com a mão cruzada, mas na autoridade do nome de Jesus, ele sentou. E quem estava carregando não largou ele cair no chão. Talvez se fosse nós aqui, a gente saia correndo, né? Desesperado. Mas as pessoas não correram, porque é algo sobrenatural de Deus. Foi uma manifestação da glória de um dos maiores milagres que a gente pode contemplar. É a ressurreição, uma pessoa voltar a reviver. Alguém que verdadeiramente estava morto, paralisado, e a pessoa voltar. Deve dar um primeiro instante de susto, mas depois os familiares vão abraçar, vai glorificar a Deus, vai gritar. Imagine a mãe, que alegria que não foi. E o texto vem dizer para mim, para você, que ele se assentou e começou a conversar. E a outra parte também, imagine, Murilo, a coragem daqueles que estavam carregando o esquife. Ninguém saiu correndo, Adriano, começou a conversar. Se é nos dias de hoje, irmão, se não for pegadinha, não sobra ninguém. Até nas pegadinhas não sobra ninguém, porque é algo que foge à capacidade da nossa compreensão desse poder que Deus se manifesta em ocasiões assim. E agora o texto vem dizer que ele sentou e começou a falar. Isso é maravilhoso. Quem estava morto começou a falar, quem estava morto agora se assentou. É isso que Jesus faz na vida das pessoas que estão mortas. Você estava destruído, cansado, alguns vai dizer acabou para ela, para ele, mas Jesus toca na tua vida, você se levanta e começa a falar, começa a viver, começa a deixar para trás tudo aquilo que foi história de sofrimento e viver uma nova vida, porque Jesus é a esperança para mim, Jesus é a esperança para você, e quando ele encontra a nossa vida nunca mais é a mesma. É verdade, irmão. Todas as vezes que eu olho para a minha vida, eu falo assim: minha vida não é mais a mesma. Eu não tenho saudade daquela vida que eu vivia, mas eu sei que eu estava morto e Jesus tocou na minha vida. E hoje eu tenho vida, esperança, fé para continuar servindo esse Deus até aquele grande dia. Se ele tocou na sua vida, não é diferente não. Cada um tem o seu jeito, mas você é transformado, você é selado pelo Espírito Santo de Deus. A sua vida não é mais a mesma coisa, porque ele tocou na sua vida. E o verso continua dizendo, que coisa tremenda, irmão. E começou a conversar, e assim, olha o que Jesus faz na nossa vida, irmão. Tem gente que não está prestando atenção. Olha o que Jesus faz quando ele te encontra. E assim restituiu o jovem à sua mãe. Eu marquei aqui essa palavra restituir, é verdade. Jesus restitui aquilo que tem valor na minha e na tua vida. Quando nós encontramos Jesus, tudo aquilo que nós perdeu, que o inimigo tirou, ou por situações da própria natureza, ele restitui na nossa vida por bondade e misericórdia, porque quando ele chega na nossa vida, aquilo que tem valor, ele restitui. Eu vou dar um exemplo para os irmãos. Eu tive a infelicidade do meu pai e a minha mãe se separar. Eu já afirmei nesse púlpito aqui que a pior tragédia de uma sociedade é o divórcio. E de uma família também. É muito triste. Você é tudo pequenininho, não sabe por que lá o pai está largando, a mãe está largando, e espalha-se. Os filhos geralmente se espalham. Quando tem bastante, minha mãe caprichou, fez 6, é muito para ela carregar, né? Então ela levou 4 e deixou eu e o Alex com meu pai. E o divórcio, ele causa trauma, sofrimento. E eu perdi muito tempo da minha vida o contato com a minha mãe. Eu tinha que atravessar a Santa Terezinha inteirinha para ir lá na Cidade Jardim, levar uma mudinha de roupa para ela lavar e ver correndo, que meu padrasto não queria, não gostava, e era uma situação constrangedora, ele não aceitava eu e meu irmão lá. Imagine eu voltar com uma sacolinha de roupa, pegando circular, ou se não andando a pé, cortando ali pelo Lago Azul, vazando, saindo pela Del Rey, saindo lá na Santa Terezinha. Era um sofrimento terrível, e eu com saudade da minha mãe, queria estar perto dela. Foi ela que me amamentou, me deu leite, cuidou de mim até os 10 anos, então tinha aquele contato. O divórcio rompeu, mas aí, irmãos, quando eu encontrei Jesus, além de me dar vida, ele me restituiu. E uma das coisas que eu mais valorizo que Deus me instituiu foi a presença da minha mãe. E você sabe o que Deus mostrou para mim?
Ele colocou eu do lado da casa da minha mãe. Eu comprei uma casa, todo mundo aqui sabe, do lado da casa da minha mãe. Eu estava lendo esse texto hoje, Deus falou comigo: está vendo, meu filho? Eu restituí aquilo que tem valor na sua vida. Você é o filho que mora do lado da casa da tua mãe, porque daqui a pouco Deus vai estar indo para a casa dele. Eu vou ser o mais privilegiado. Eu moro do lado. Então Deus, quando Ele entra e toca na minha, na tua vida, até aquilo que você perdeu, Ele restitui se tiver valor para você. Se for importante na sua vida, Ele restitui. E o texto está dizendo que Jesus, depois de tocar, Ele se assentou, começou a falar, restituiu, fez o quê? Entregou a sua mãe, irmão. Que alegria que não foi para aquela mulher. O texto não dá explicação, mas imagine uma mãe ter a oportunidade de abraçar o filho de novo. Imagine uma mãe poder voltar com o filho junto para casa, aquela que ia sepultar, agora voltar com o seu filho para sua casa novamente. A esperança dela voltou, o futuro dela está ali, a alegria dela está ali, porque Jesus se compadeceu dela e mudou totalmente a vida dela. Esse Jesus não mudou, irmão. O dia seguinte pode chegar para você. Tem crente perdendo a esperança, tem crente deixando de acreditar nesse Deus. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Deus continua fazendo milagre a todo momento na minha e na tua vida. Nós precisamos criar expectativa no nosso coração ao olhar para a Bíblia e saber que Jesus pode fazer na nossa vida também. A palavra que Ele verbalizar sobre a sua casa, sobre a sua família, vai acontecer. Ele não chegou atrasado lá, ainda falando de ressurreição aqui, no seu amigo lá, já idoso. Lázaro já era um homem meio cansado, acima dos 40, que nem eu assim. Eu não estou tão cansado, mas Lázaro já era um homem cansado. E Jesus chega lá naquela tumba. Ele não toca lá, mas ele só fala. O que ele fala? Lázaro, sai para fora. Já cheirava mal, e ele saiu para fora, meus irmãos, e voltou a reviver. Teve um tempo a mais de vida. O que Jesus está falando aqui? Que Ele está vendo o teu sofrimento, que Ele vai tocar na tua vida, na tua casa, na tua família, e o dia seguinte será melhor. Você precisa esperar esse dia na tua vida. Eu não perco as esperanças que eu tenho no meu coração. Deus nos surpreende de uma forma espetacular. Eu estava lá na obra esse dia, sábado, e o Rogério falou comigo: lembra, pastor, que a gente foi lá naqueles terrenos um dia fazendo caminhada você pro Adriano? Falei: vê eu, a Jaqueline e o Rogério aqui, e a gente estava vendo forma de financiamento. Eu estava conversando com o gerente de Ibirigui, e a gente ali: pastor, vai ter que comprar aqui, financiar, porque não está dando certo lá o que o pastor falou, etc. E nós naquela visão, e Deus olhando o nosso sofrimento, a nossa angústia, falou: vocês estão tudo enganados, eu vou entregar tudo pronto na mão de vocês. E quando a gente chega ali naquela obra, a gente vê aquelas paredes enormes, e cada final de semana uma etapa concluindo. Isso é o dia seguinte. O dia seguinte tem mais de Deus para mim e para você. No dia seguinte tem mais de Deus para sua casa, para sua família. Cria expectativa no teu coração. Pastor, qual que é a minha diferença dessa viúva? É que você sofreu menos. Está melhor para você, está melhor para mim. Nós sofremos menos. Ela teve que sepultar o marido ainda, mas agora Jesus dá para ela aquilo que era de mais importante para ela, humanamente falando: o seu filho de volta. Deus quer trazer algumas coisas de volta na tua vida. Deus quer trazer de volta aquilo que você perdeu, que tem valor para você. Talvez a sua adoração, a sua comunhão, a sua fé, a sua alegria. Ele quer te devolver de volta. Você precisa permitir que Ele toque na tua vida, porque Ele tem poder para fazer isso, irmãos. Eu acho lindo Jesus, e sempre vou adorar Jesus aqui na terra e lá no céu. Quando eu chegar nas mansões celestiais, eu quero amar e conhecê-lo, porque a Bíblia fala que nós vamos ver como Ele é. Nós temos uma imagem de Jesus, a da cruz, e o profeta Isaías viu essa imagem 700 anos antes, sem formosura, machucado, os homens viravam o rosto, porque Ele foi moído pelos nossos pecados. Ele foi esmagado pelas nossas iniquidades. Mas quando a gente encontrar Jesus, tanto eu e os senhores estaremos com o nosso corpo glorificado, e encontraremos o nosso Cristo glorificado, e vamos dar glória a Deus lá na eternidade também. Quem dá glória a Deus aqui, dará glória lá na eternidade também. Olha para o seu irmão e diga para ele: o dia seguinte vai chegar na sua vida também. Ela não esperava, pode falar, mas você espera. A diferença é que a igreja espera. Ela não esperava, e Jesus foi até ela, mas a igreja verdadeira espera. Irmão, um crente que não espera nenhum milagre na vida dele, ele está perdido dentro da igreja.
se você não esperar nenhum milagre de Deus na tua vida, a sua fé não está no verdadeiro Deus. Porque a cada dia eu estou vivendo um milagre de Deus na minha vida. Eu vejo na vida dos irmãos, a cada testemunho, por mais simples que seja, é o toque de Jesus. É Jesus trabalhando, é Jesus dando vida, é Jesus restituindo. Jesus não restituiu aqui o nome do nosso irmão? Que era 7 mil reais a dívida? Restituiu. Ele não tinha credibilidade na praça, agora depois que pagou a dívida tem. Isso é uma restituição de valor. Se tem alguma coisa importante na sua vida, é o teu nome, irmão. Preserva o teu nome. Jesus deu dignidade para um crente aqui nessa noite. O nome do crente é melhor do que o ouro e a prata. E Jesus restituiu isso na vida dele, na de alguns irmãos, mas especificamente, imagine a casa, imagine os familiares, imagine a cidade de Naim, nunca mais foi a mesma. Irmãos, não é a mesma coisa. Pessoas que viveram isso na sociedade, em algumas cidades, alguns eventos, tiveram ressurreição. Marcaram a cidade, marcaram o ministro que foi usado por Deus. Deus muitas vezes não faz isso hoje por causa do nosso orgulho. Você sabe por que não acontece muito milagre aqui na igreja, em vários lugares? Milagre verdadeiro. Não estou falando de charlatão, não. Estou falando de milagre que Deus faz. Uma vez eu perguntei para um pastor amigo meu, por que Deus não usa a gente da forma que a gente espera e da forma que a gente vê na Bíblia? Ele falou: pastor Alessandro, dá uma olhada para o nosso coração. Nós não estamos preparados para isso não, crente. A gente olha para uma dor de cabeça, já desce orgulhoso do púlpito. A gente prega uma boa mensagem, as pessoas gostam. A gente já sai querendo voar da igreja, achando que a gente é alguma coisa. Imagine se Deus usar algumas pessoas para ressuscitar quem estava morto. O ego, o orgulho, então a culpa é nossa. Às vezes a gente não está com o coração preparado, irmão. Deus não divide a sua glória com ninguém. E às vezes a gente quer ser usado, mas não está preparado. Se Deus usar e manter-se humilde, dando a glória para o Pai, Deus continua usando. Vocês percebem que tem pregador que depois que roda o Brasil, cai, perde o casamento, vai para a cachaça, se orgulha. Esses dias tinha um músico aí, um cantor que estava bom, estava humilde, Deus estava usando ele e os jovens convertendo. Aí ele começou a bater no peito: eu estou acima da média, eu sou fulano, bertano. Aí Deus tirou a glória dele, nenhuma igreja mais chamou ele, ele caiu do pedestal e ninguém quer ouvir ele mais. Então, ao mesmo tempo que Deus está usando, se você tiver estrutura, humildade para atribuir a Deus, Ele vai continuar usando. E algumas vezes não acontece porque falta humildade para nós. Infelizmente, se tem uma coisa que a gente precisa saber, que quem faz é Jesus. Nós só oramos, só impomos as mãos, e o milagre é exclusivamente da parte de Deus. Temos que estar sujeitos a essa condição. E esse pastor me respondeu isso, me deu uma tristeza. Eu falei: Senhor, sabe o que acontece comigo também? Será que se eu for num velório lá e tiver coragem de orar e a pessoa voltar para casa, como é que vai ficar o meu ego? Se Deus começar a me usar, será que a gente está preparado para isso? Jesus é o exemplo de humildade, amém, irmãos? Ele atribui sempre ao Pai aquilo que Ele realiza, aquilo que Ele faz. Então eu quero que você volte a ter esperança, volte a ter alegria, volte a ter expectativa, porque Jesus devolveu tudo isso para essa mulher. Devolveu tudo para ela. E não dá para acreditar que um crente não tem esperança. Não dá para acreditar que o crente não tem uma expectativa nova de vida, uma vida diferente, uma vida de comunhão com Deus. Imagina esse jovem aqui, a Bíblia não fala mais dele, mas vamos pensar um pouco. Ele também nunca mais foi a mesma pessoa. Ele sabia que ele tinha morrido. Ele sabia da história dele, porque a própria mãe dele ia falar para ele, os vizinhos, os amigos, a gratidão dele por Jesus, de poder deixar ele viver mais um tempo, inclusive com a pessoa mais importante da vida dele na terra, que era a mãe dele, para ele cuidar dela. Sabe o que Deus está falando aqui? Seja grato pela oportunidade que Jesus te deu. Você estava morto, eu estava morto, a humanidade estava morta nos seus delitos e pecado. Por isso que o texto fala que foi Jesus que foi até ela. A salvação veio até nós, irmão. Não fomos nós que buscamos a salvação, ela veio até nós. A graça de Deus se manifestou para mim e para você. Nós é que temos que ser grato e dar glória a Deus e bendizer o nome dele até aquele grande dia. Amém, igreja? No dia seguinte será melhor. E eu ainda vou dar muito testemunho da minha vida, até eu ficar mais velhinho. Até eu ficar mais velhinho, se Jesus não voltar, eu quero viver essa palavra. Vou lembrar vocês aqui de milagres, de situações que Deus vai fazer, porque Deus não tem dificuldade de fazer. Deus quer encontrar um povo que espera, e eu tenho certeza que tem alguém aqui esperando um milagre de Deus. Eu não sei a área da sua vida que você espera um milagre de Deus, irmão. É os papéis? É a aposentadoria? É a casa própria? É a conversão de um filho, de um marido, da mãe, do pai? Eu não sei.
a faculdade, é uma expectativa do teu coração. Deus pode fazer essas coisas assim para os crentes, faz. Ele ouve as nossas orações, Ele vê o nosso sofrimento, e sempre que Ele vê, Ele age. Isso que eu fico apaixonado pela grandeza de Deus, que Ele é diferente de mim. Se eu ver você sofrendo, ou se você vê eu sofrendo, talvez a gente, no mínimo, faz uma oração e vai lá se fazer. Agora Deus não, Ele vem até o nosso sofrimento. Ele vai até a nossa casa, Ele vai até o nosso endereço e toca naquela situação e dá vida para nós, amém? Que Deus abençoe os meus irmãos.